Olá, minha gente, estamos de volta, um novo momento, um novo programa, Superação. E olha, Superação, além de trazer muitos assuntos relevantes, importantes, com profissionais que têm falado de vários assuntos, que nos instruem, que nos ensinam, nós também falamos de histórias de vida que inspiram a caminhada. E é muito bom hoje, no nosso programa, ter aqui alguém que teve uma história de vida transformada e que deu um salto para o alto, um salto para cima, uma história de verdadeira superação. Eu tenho a alegria de receber aqui no nosso programa o Paulo Henrique. Paulo Henrique, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Que satisfação receber você aqui. A satisfação é a minha. Estou muito feliz de estar aqui com vocês aqui, com essa galera que está nos assistindo aí. É um prazer poder compartilhar um pouco da nossa história aí. O Paulo Henrique, gente, atua como empresário. Posso falar que é um empresário Sim, no ramo de barbearia, na cidade de Taubaté. Tem uma história de enfrentamento, de superação muito maravilhosa, né, Paulo Henrique? Fala um pouquinho dos seus negócios. hoje nós temos o nosso negócio principal, que é a barbearia, e também nós temos um treinamento, né, que é para barbeiros, tanto para quem quer aprender do zero, tanto para profissionais que querem se especializar, querem melhorar suas técnicas, querem se posicionar melhor, querem talvez melhorar os seus negócios. Então a gente está montando agora um treinamento exclusivo realmente para essas pessoas que querem ir para um próximo nível, às vezes não está entendendo, não sabe qual é o próximo passo. Então a gente, como já está estruturando nosso negócio, a gente está passando isso para as outras pessoas também. Olha só, então, gente, além do Paulo atuar, fazendo, pondo a mão na massa, né, cuidando das pessoas, hoje você também está, então, com uma escola, formando Sim. pessoas. Sim. Hoje eu já tive mais de 30 alunos que passaram lá pela nossa escola, que aprenderam do zero. Hoje já tem barbearias, hoje dão cursos, são pessoas profissionais. E também nós formamos pessoas que estão trabalhando conosco hoje na barbearia. E nós damos oportunidade para eles, que é o plano de carreira, né? Quando o barbeiro entra lá, ele entra como um profissional normal. E lá ele pode se tornar um barbeiro líder, lá ele pode gerenciar outras pessoas. Então a gente dá para eles visão de futuro. Então, isso foi um dos diferenciais para que nosso barbeiro hoje está crescendo bastante. Então, peraí, Paulo, você está me dizendo que hoje você tem uma equipe de trabalho. Hoje lá somos em 2 pessoas na recepção e 6 profissionais barbeiros. E estamos procurando outras pessoas para outras áreas para nos auxiliar, porque como os nossos projetos estão crescendo, a gente está sentindo a necessidade de pessoas para nos ajudar em áreas específicas, como no marketing, como hoje nós temos toda a parte de contabilidade, jurídico, pessoas que nos assessoria para que o nosso negócio cresça de forma profissional e mais consolidado, que eu posso dizer. Bom, gente, você está nos assistindo e você pode pensar assim, bom, ele já começou bem, já começou assim com um projeto grandioso, mas pelo que eu sei um pouquinho da tua história, as coisas não foram bem assim. Por isso, a superação. Paulo, você cresceu num ambiente um pouco complicado, com pessoas um pouco difíceis, não é isso? Sim. Conta um pouquinho disso para nós. Como é que foi isso? Muito bom. Muitas pessoas me perguntam, né, a respeito do meu começo. Eu comecei, né, num bairro um pouco mais periférico, foi onde que eu fui criado. E quando eu me tornei barbeiro, eu comecei a atender na garagem da casa da minha mãe. Então, eu não tinha uma perspectiva de montar um salão, porque eu comecei pela questão, tipo, de cortar cabelo de alguns amigos, atender algumas pessoas ali. E, de repente, eu comecei a gostar daquilo. E eu fui começando a profissionalizar baseado naquilo que as pessoas tinham próximo daquilo que tinha próximo de mim ali. Mas o interessante é que uma coisa que eu carrego comigo, os ambientes, para você que está me vendo aí, ele não define você. Ele influencia, mas não define. Se fosse pelo ambiente que eu fui inserido, eu talvez não estaria jamais aqui compartilhando essa história com vocês. Talvez eu estaria hoje preso, ou até mesmo nem aqui. Mas ele influenciou, mas não determinou. E depois que eu conheci, né, a verdade, que de fato é Jesus, eu tive uma nova guinada na minha vida. Mas eu falo, o ambiente ele não influenciou, mas ele pode te determinar se você não sair daquele ambiente. Então você está dizendo que, mesmo em um contexto difícil, como você está colocando aqui, você começou na garagem da casa da sua mãe. Foi na garagem da casa da minha mãe. Como que foi isso? Então, quando eu comecei, na verdade, eu queria
apenas cortar cabelo. Eu não queria, tipo, montar um negócio, porque foi realmente para cortar, para ajudar um amigo. E eu vi os maquinários que minha mãe tinha, porque ela cortava por um momento de necessidade ali. E eu comecei a cortar, eu peguei a prateleira dela, as coisas dela e montei no cantinho ali. E eu pensei, né, cara, como que as pessoas vão saber que eu corto cabelo? Eu fui, peguei um molde de papelão, recortei como se fosse um bigode, comprei, eu lembro até hoje, com um spray preto e comecei a pichar assim, para identificar que o bigode seria uma barbearia. Fui na gráfica, fiz um cartaz, barbearia do Lee. Eu até tenho essa foto, depois, se quiserem colocar para as Sim. pessoas poderem ver. E coloquei lá na frente lá. E comecei. E as pessoas começaram a me procurar, iam cortar. Só que o início foi na garagem da casa da minha mãe. Olha aí, gente. Olha aí, a inspiração e a superação. O Lee que hoje, inclusive tem a barbearia do Lee, Isso. né? O Paulo Henrique que hoje tem toda uma estrutura, inclusive formando pessoas, gerando empregos, não olhou para as circunstâncias e começou na garagem de casa. Qual foi a sua motivação? Você falou que queria ajudar um amigo, como é que foi isso? Eu já tinha um trabalho, porque eu comecei cedo a trabalhar. Desde os 13 anos comecei no mercado, como feirante. Fui trabalhando, fui me desenvolvendo, fui amadurecendo. E tinha um amigo que precisava cortar o cabelo. E o rapaz que ele cortava estava fechado. E minha mãe, como tinha o material em casa, e eu me arrisquei. Eu falei, cara, eu corto pra você. E pô, não sabe cortar? E eu peguei e falei assim, cara, eu sei cortar assim. Só que eu não sabia, só que eu tinha muita vontade. Só que se eu falasse pra ele que eu soubesse, ele falou assim, que eu não soubesse, ele não ia me dar a oportunidade. Eu cortei, ele gostou, e ali eu vi, caramba, poxa, eu acho que eu sei cortar cabelo também. E eu comecei a cortar de algumas pessoas gratuitamente, para poder Gratuitamente. isso, para que eu pudesse ter pessoas me dando oportunidade. E ali começou. Cortei de um, de outro, de um. Aí depois eu fui, cobrei R$ 5. Depois eu fui. Depois, passou-se um tempo, fui para uma avenida e cobrei ali R$ 10. Que coisa, e foi crescendo. E foi crescendo. Ali na avenida ali, a gente, tipo assim, conseguiu atingir o bairro. Ali na casa da minha mãe eu atingi a rua, e às vezes a rua de baixo, a rua de cima. Mas quando eu fui pra avenida, eu já comecei a atingir o bairro. O nosso nome começou a popularizar ali. Porque além de eu cortar cabelo gratuitamente ali, eu também fazia um trabalho artístico, que era desenho na cabeça. Que eu descobri um talento ali cortando, fiz um cisquinho. Daqui a pouco eu comecei a desenhar os personagens, básico, mas consegui. E as pessoas começaram a me conhecer e falou assim, poxa, se ele corta um desenho ali, ele faz um corte normal. E assim as pessoas foram procurando, o nome foi falando. E eu comecei a usar alguma estratégia, cartãozinho, sair pra rua, falar pro pessoal, posso corto camelo aqui. E tudo isso sem ter feito um curso de camelo. Por Olha incrível que só. pareça. Foi simplesmente a força de vontade de pôr a mão na massa, se desafiar, arriscar e abraçar as oportunidades. Muito bem, vejam que a conversa está muito boa e tem muito mais. Nós vamos para o intervalo e já voltamos aqui com superação. Até já! Estamos de volta com superação e olha, hoje nós estamos com uma história de verdadeira superação. Eu estou aqui no estúdio da TV RVC com o Paulo Henrique, ele que está contando a sua história e nós conversamos há pouco e ele nos contou que começou seu trabalho, seu projeto com uma barbearia na garagem da casa da sua mãe. E a partir daí as coisas começaram a acontecer, inclusive pensando em ajudar um amigo. Como é bom abraçar as oportunidades, hein, Paulo? Que Com legal. certeza. Que bom ter você aqui Muito para contar a obrigado. sua história. Mas olha só, em algum momento você parou e pensou assim: eu não vou conseguir, eu não vou conquistar o que eu tenho hoje. Como é que foi isso? E se sim, para que você chegasse até aqui, o que é que fez com que você se mantivesse firme? Eu pensei, porque a nossa realidade era uma realidade um pouco mais difícil, então eu não tinha referências próximas de mim, e a gente foi o pioneiro, né, na nossa família, a questão do empreendedorismo, e ali a gente enfrentou diversos desafios, mas o que me manteve firme e constante foi porque eu amadureci desde cedo, acompanhando o rapaz que era o meu chefe quando eu era mais novo, que eu fui feirante aos 13 anos, comecei dos 13 Olha aí. aos 18. Então, eu modelei muito a forma como ele trabalhava, como ele lidava com as pessoas, como ele cuidava do negócio. Enquanto eu tive a oportunidade de ter esse contato com a barbearia, eu
peguei e falei, cara, deve ser algo parecido, né? Na minha inocência. E comecei a replicar a forma como ele atendia, como ele trabalhava com as pessoas. E claro que depois eu comecei a buscar conhecimento, a aprender. Mas só para reforçar o que você me perguntou, se eu imaginava, eu não imaginava. É Em momento mesmo. algum eu imaginava. Porque eu acho que para as pessoas terem um sonho ou alcançarem algo grande, elas precisam primeiro ver a Terra Prometida. Deus fala, né? Tipo, que você pode herdar a Terra Prometida, mas como que você vai herdar algo que você não viu? Então eu comecei a sair da minha zona de conforto, sabe? Das pessoas que estavam ao meu redor, comecei a buscar outras referências, ouvir outras pessoas, estar em outros ambientes e, consequentemente, eu comecei a observar e ver que eu tinha potencial, mesmo estando em um ambiente que às vezes me limitava. Por isso que eu falo, o ambiente, ele não determina, mas ele influencia. E se você mudar de ambiente, consequentemente, você vai ter novos resultados. Isso aconteceu comigo. É interessante. Olha, gente, quanta informação importante e dicas importantes. Ele falou do ambiente, mas você não precisa se limitar ao ambiente, ainda que o ambiente queira te limitar, Uhum. porque às vezes o ambiente quer nos limitar, né, Li? E você falou uma coisa interessante. Eu não fiquei na zona de conforto. Sim. Não me acomodei à situação. Você tem uma força, um enfrentamento, uma resiliência, como nós falamos, que fez com que você rompesse com todas as dificuldades, com as falas que vêm às vezes para nos desanimar, e você foi em frente. E hoje você é um empresário, tem a sua própria barbearia. Nesse momento que você está aí nessa transição de alguém que começou na garagem, agora é um empresário, qual foi o seu maior desafio? Meu maior desafio é aprender a trabalhar com a minha própria mente. É mesmo? Acreditar que eu sou capaz, que eu sou filho de Deus e eu posso. E muitas das vezes a nossa crença, né, a cultura onde nós fomos criados, ela tenta nos colocar para baixo. Ela tenta, às vezes, falar que nós não temos capacidade, que não podemos. Mas o maior desafio foi realmente romper essa barreira. Buscar novas pessoas, novas inspirações, novos conselhos. A Bíblia diz, né, lá em Eclesiastes, que na multidão de conselhos há sabedoria. Então eu sempre fui um menino desde jovem que eu gostava de ouvir as pessoas mais velhas, que eu gostava de ouvir as pessoas que de alguma forma, para mim ela era referência, às vezes pode ser como paternidade, pode ser como profissional, como família, aquela pessoa que criou bem os seus filhos. Até porque eu cresci num lar desestruturado, sabe? Sem a presença do meu pai. Então eu buscava nas pessoas aquilo que eu não tinha. Olha só. Então eu fui tentando identificar isso e, consequentemente, a gente foi avançando, crescendo, porque igual a gente tá falando aqui, né? No desconforto há crescimento. Então, se você está confortável, pode ter certeza que você não está crescendo. E o desconforto gerou esse crescimento. Que interessante. Hoje a sua barbearia fica onde? A minha Em barbearia, Taubaté. isso, ela fica em Taubaté. É numa localização bem conhecida das pessoas, que é próximo ao Marcatal, em frente ao supermercado Chibatinha, descendo para a Avenida do Povo. O pessoal que circula ali próximo à Dutra, que desce para a Avenida do Povo, já vai se identificar. Mas o endereço vai estar aí, ó. Rua Eduardo José Pereira, 360, Jardim Eulália. Jardim lá. Isso, tem a rua paralela ali que as pessoas podem parar o seu carro, pode parar a moto também na lateral da barbearia. É um lugar bem tranquilo ali, que eles podem ir lá e ficar tranquilos. Ô Paulo, e hoje você que começou em uma garagem, a casa da mãe, com os objetos, os instrumentos emprestados, né? Que pegou, gente, ele falou lá no primeiro bloco, ele pegou uma cartolina, fez o desenho de um bigode, pegou um spray e foi pintando, né, para identificar. Hoje, quando você chega e você vê a sua barbearia, a sua empresa, os profissionais chegando para trabalhar, o que que você sente? Eu sinto muita gratidão pra, por mim, por não ter desistido e por esse projeto que Deus colocou no meu coração. Porque a barbearia, hoje eu vejo que ela é um lugar que nós temos um lugar abençoado para abençoar pessoas que trabalham com a gente. Eu falo para todos que trabalham lá,
Eu não quero que vocês estejam aqui comigo pensando só no dinheiro. Eu quero que vocês voltem a sonhar, conquistem, prosperem. E se um dia ficarem até maiores do que eu, que possam sair para voar. Mas, se vocês às vezes ainda se sentem inseguro, fica aqui porque eu posso te ajudar. Tudo aquilo que nós estamos fazendo é um movimento para que realmente a gente possa alcançar mais pessoas através do nosso negócio. Hoje eu vejo que a barbearia ela é um canal para que eu possa falar da minha transformação e alcançar as pessoas às vezes que não têm mais perspectiva, sabe? Às vezes de sonhar, querer mudar, e ali a gente pode falar tanto da palavra de Deus também, que Deus tem permitido falar da palavra dele e consequentemente as pessoas têm me buscado não só pelo meu corte de cabelo, mas por aquilo que eu tenho carregado. Então eu tenho certeza que nós só estamos prosperando porque Deus está do barco. Olha aí, gente, quanta coisa boa. Mas nós vamos fazer um intervalo rápido e daqui a pouco o Paulo Henrique tem mais coisas boas para nos dizer. Até já! No Superação de hoje, nós estamos conversando com o Paulo Henrique, que hoje tem uma barbearia na cidade de Taubaté e ele tem uma história de superação. O programa tem mostrado e demonstrado como ele saiu de uma garagem da casa da sua mãe para tornar-se um empresário, não somente cuidando de pessoas, mas empregando pessoas. E ele falou algo muito bonito agora no final do segundo bloco, fazendo com que as pessoas que estão ao seu redor, inclusive, sonhem e voem. Ou seja, você não apenas treina pessoas para que cortem cabelo e façam penteados bonitos, mas você trabalha a autoestima, você estimula essas pessoas ao crescimento, à melhoria contínua e tudo mais. Paulo Henrique, diante disso, tem várias pessoas nos assistindo nesse momento e pode ser que algumas delas estejam dizendo assim: bom, eu não consigo. Eu não posso, eu venho de uma situação difícil, eu não consigo superar, a minha família está complicada, eu moro num lugar difícil de viver, tal. E você está demonstrando aqui para nós que é possível, com a sua história, com a sua breve história. É claro que ele fez um resumão aqui para nós, mas que palavra você daria para alguém que precisa hoje entender que é possível superar, especialmente aquele jovem, aquele adolescente, ou quem sabe um chefe de família que eu falo assim, que esteja pensando: eu não tenho condições, eu não tenho saída, para mim não tem jeito, eu não tenho recursos. O que você daria de conselho para essas pessoas? Muito boa essa pergunta. O que eu posso dizer para essas pessoas é que nunca é tarde para você começar algo novo. Então, se você é jovem, você tem muito tempo pela frente, assim como eu agarrei as oportunidades, errei muito, mas também aproveitei muitas oportunidades. Para você que acha que o tempo já passou, eu confesso que eu já vi muitas pessoas mais velhas do que eu fazerem coisas extraordinárias. Então, o conselho que eu dou: seja constante, busque ser criativo, sabe? Busque fazer algo novo, trazer a solução para alguma coisa ali que está próximo a você. E não tenha medo, sabe, de fazer o que Deus colocou no seu coração. Muitas pessoas olhavam para mim e achavam que a minha barbearia ia ser uma barbearia de garagem, que não iria para frente. E eu confesso que eu acreditei naquilo que estava no meu coração. Então você que está me assistindo aqui, às vezes Deus já falou, às vezes você tem um sentimento, uma intuição muito boa no seu coração. Confie, sabe? Trabalha para que isso aconteça. Busque conhecimento, recursos, cante com pessoas melhores, pessoas que acreditam. Sempre as pessoas que estão acima de você são as pessoas que você deve buscar um conselho, porque são as pessoas que já estão aonde você quer chegar. Às vezes você está buscando um conselho em uma pessoa que às vezes ela vai te colocar para baixo, e não é essa pessoa neste momento que você deve se aconselhar. Não porque ela não é boa, mas é porque nesse momento você está um momento de crescimento. E no momento de crescimento você não pode ficar olhando para baixo, você tem que olhar somente para cima. Eu falo isso porque uma vez eu ouvi uma frase do empreendedor que falava isso. No momento que você está crescendo, e tanto jovem ou alguém que está querendo uma nova profissão, é o momento que você tem que colocar mais energia e não ficar olhando para as pessoas que estão do seu lado, que não construíram nada. Para mim, foi uma das coisas que eu tive que aprender, mesmo que não seja algo tão interessante, mas porque a gente enfrenta, né? Esse mundo caótico, onde que a internet, né, ela mostra muita coisa, as pessoas elas
às vezes até mostram coisas que não é real e a gente acaba acreditando. Então a gente tem que realmente fazer acontecer naquilo que Deus colocou no nosso coração, sabe? E não ficar se baseando, às vezes, por alguém que palpitou naquilo que você está fazendo. Até porque tem pessoas que elas são especialistas em nos puxar para baixo, né, Paulo? Então, gente, a quem você dá ouvidos, especialmente quando está pensando em um projeto, em superar algo na sua vida, procure pessoas, cerque-se de pessoas que te levem para cima, para o alto, Sim. não pessoas que te puxem. E sabe que é tão importante isso, você falando, e aí tem algo interessante que é a sua família. Hoje você tem uma família, né? E qual a importância da família na sua história, na sua trajetória? Nossa, quando eu falo da minha família, pra mim é algo muito importante porque é, a minha esposa é um pilar fundamental na minha transformação, que eu com ela estamos juntos aproximadamente quase 12 anos. Comecei a namorar com ela, eu tinha 14, ela tinha 13, então a gente amadureceu muito junto. E a gente enfrentou diversos desafios, às vezes tem pessoas que estão aqui também que têm dificuldades no relacionamento. E eu falo pra vocês que o que eu sou hoje é fruto de um relacionamento com a minha esposa, de uma família que eu construí. Hoje os meus filhos, hoje eu tenho 2 filhos, né? O Lucas e o Thiago. Lucas e o Thiago. Cara, pra mim, eles são a maior motivação. Eu olho pra eles e falo assim, eu preciso ser um bom pai, eu preciso ser um professor, eu preciso ser um exemplo profissional, eu preciso ser um marido da mãe deles, para que eles possam olhar pra mim e falar assim, o meu pai tem tudo aquilo que eu procuro. Porque eu não tive isso e eu sei o quanto foi difícil, mas isso não foi um motivo para que eu pudesse fazer diferente. E eu falei assim, eu quero mostrar para os meus filhos que, independente se o pai dele não teve, se o meu pai não pôde proporcionar, o pai dos meus filhos vão ter, sabe? Tenho muito orgulho do meu pai, perdi ele aos 19 anos e eu falo que ali eu amadureci muito, eu entendi muito cedo muita coisa e Deus me presenteou com os meus filhos para que eu pudesse realmente olhar para Deus e ver a paternidade em Deus para que eu pudesse ser curado e ajudar as pessoas que estão à minha volta. E eu olho para as pessoas hoje e eu tento sempre trazer algo de melhor para as pessoas, sabe? Fazer elas enxergarem aquilo que elas não enxergaram, sabe? Como um pai mesmo. Apesar de ser jovem, Deus me concedeu isso. Que bonito isso, né, gente? Que inspiração. É possível superar, então. É possível superar. Podemos encerrar dizendo que é possível superar. É possível superar. Tá aqui um exemplo de superação. Para a gente fechar, Paulo Henrique, fala mais uma vez para nós o endereço da barbearia. Quem quiser, Taubaté, região, vá até lá. E sua rede social também, seu contato. Com toda certeza. O meu Instagram é Paulo Bokoski. Se você entrar lá, você já vai ver a minha pessoa lá. Temos o Instagram da barbearia também, que é Li Barbearia. Você já vai ver a nossa barbearia. O endereço fica na rua Eduardo José Pereira, número 360, próximo ao supermercado Chibatinho. Faça a localização ali em Taubaté. Então, você aí que tem vontade de conhecer uma barbearia, que entrega uma experiência, tem um plano de assinatura para você poder cortar seu cabelo de forma ilimitada, lá você vai encontrar. E um ambiente cristão, onde que lá você vai ver que realmente a paz reina. Muito bem. Gente, é isso. É o que nós precisamos para hoje, para nos inspirar. Muitíssimo obrigado. Que satisfação ter você aqui. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado pela tua participação no nosso programa e tem muito mais superação vindo por aí. Um grande abraço. Tchau.